Por que a gente escolhe este texto e não outro? Eu acho que o texto ecoa em nós, de alguma forma. Eu escolhi o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. É um conto pequeno, mas ele é um conto que fala de possibilidades. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido, e só quando o ressoar contínuo da aldraba, de bronze, se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar: "Que rei temos nós que não atende?" É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário, este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí afora, até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: "Que é que tu queres?" O suplicante dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir, depois instalava-se a um canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho ao contrário, até chegar ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta. E já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo quando resolvia pedir um parecer fundamentado, por escrito, ao primeiro secretário, o qual, escusado, seria dizer, passava a encomenda ao segundo secretário, este ao terceiro, sucessivamente, até chegar outra vez à mulher da limpeza, que despachava sim ou não, conforme estivesse de maré. Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta: "Que é que tu queres?", o homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, respondeu: "Quero falar ao rei." "Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios", respondeu a mulher. "Pois então vai lá dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que quero." Rematou o homem e deixou-se ao comprido no limiar, tapando-se com a manta por causa do frio. Entrar e sair só por cima dele. Ora, isto era um enorme problema, se tivermos em consideração que, de acordo com a pragmática das portas, ali só se podia atender um suplicante de cada vez, donde resultava que, enquanto houvesse alguém à espera de resposta, nenhuma outra pessoa se poderia aproximar a fim de expor as suas necessidades ou as suas ambições. À primeira vista, quem ficava a ganhar com este artigo do regulamento era o rei, dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar com lamúrias, mais tempo ele passava a ter, e mais descanso, para receber, contemplar e guardar os obséquios. À segunda vista, porém, o rei perdia, e muito, porque os protestos públicos, ao notar-se que a resposta estava a tardar mais do que o justo, faziam aumentar gravemente o descontentamento social, o que, por seu turno, ia ter imediatas e negativas consequências no afluxo de obséquios. No caso que estamos narrando, o resultado da ponderação entre os benefícios e os prejuízos foi ter ido o rei, ao cabo de 3 dias, e em real pessoa, à porta das petições, para saber o que queria o intrometido que se havia negado a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. "Abre a porta", disse o rei à mulher da limpeza, e ela perguntou: "Toda ou só um bocadinho?" O rei duvidou por um instante, na verdade, não gostava muito de se expor aos ares da rua, mas depois reflexionou que pareceria mal
além de ser indigno de Sua Majestade, falar com um súdito através de uma nesga, como se tivesse medo dele, mormente estando a assistir ao colóquio a mulher da limpeza, que logo iria dizer por aí, sabe Deus o quê? De par em par ordenou. O homem que queria um barco levantou-se do degrau da porta, quando começou a ouvir correr os ferrolhos, enrolou a manta e pôs-se à espera. Estes sinais de que finalmente alguém vinha a atender e que, portanto, a praça não tardaria a ficar desocupada, fizeram aproximar-se da porta uns quantos aspirantes à liberalidade de trono que por ali andavam, prontos a assaltar o lugar mal ele vagasse. O inopinado aparecimento do rei, nunca uma tal coisa havia sucedido desde que ele andava de coroa na cabeça, causou uma surpresa desmedida, não só aos ditos candidatos, mas também à vizinhança que, atraída pelo repentino alvoroço, assomara às janelas das casas no outro lado da rua. A única pessoa que não se surpreendeu por ali, além, foi o homem que tinha vindo pedir um barco. Calculava ele, e acertara na previsão, que o rei, mesmo que demorasse 3 dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara de quem, sem mais nem menos, com notável atrevimento, o mandara chamar. Repartido, pois, entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junta, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. Que é que queres? Por que foi que não dissestes logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer? Mas o homem só respondeu à primeira pergunta. Dá-me um barco, disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, a mesma em que ela própria se sentava quando precisava de trabalhar de linha e agulha, pois, além da limpeza, tinha também à sua responsabilidade alguns trabalhos menores de costura no palácio, como passajar as peúgas dos pajens. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora encolhendo-as, ora estendendo-as para os lados, enquanto o homem que queria um barco esperava com paciência a pergunta que se seguiria. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei, de facto, perguntou, quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que não há ilhas desconhecidas? Então, estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedir um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu quem és para que eu te dê? E tu quem és para que não me dês? Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos. Mas lhe pertencerás tu a eles do que eles a ti? Que queres dizer? Perguntou o rei inquieto. Que tu, sem eles, és nada, e que eles, sem ti, poderão sempre navegar. As minhas ordens com os meus pilotos e os meus marinheiros? Não te peço marinheiros nem pilotos, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se a encontrares, será para mim? A ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as desconhecidas quando deixam de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então não te dou o barco, darás.
Ao ouvir esta palavra, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, em quem, minuto após minuto, desde o princípio da conversa, a impaciência vinha crescendo, e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar: "Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco!" O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas, nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, gritando como os outros: "Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco!" Perante uma tão iniludível manifestação da vontade popular, e preocupado com que, neste meio tempo, já haveria perdido na porta dos obséquios, o rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse: "Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me preciosos para as ilhas conhecidas." Os gritos de aplausos do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento dos lábios, como teria podido ser "obrigado, meu senhor", como eu cá me arranjarei, mas o que distintamente se ouviu foi o dito seguinte do rei: "Vais à doca, perguntas lá pelo capitão do porto, dize-lhe que te mandei eu, e ele que te deu o barco, levas o meu cartão." O homem que ia receber um barco leu o cartão de visita onde dizia "Rei" por baixo do nome do rei. E eram estas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza: "Entrega ao portador um barco. Não precisa ser grande, mas que navegue bem e seja seguro. Não quero ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal." Quando o homem levantou a cabeça, supõe-se que desta vez é que iria agradecer a dádiva, já o rei se tinha retirado. Só estava a mulher da limpeza a olhar para ele com cara de caso. O homem desceu do degrau da porta, sinal de que os outros candidatos podiam enfim avançar. Nem valeria a pena explicar que a confusão foi indescritível. Todos a quererem chegar ao sítio em primeiro lugar, mas com tão má sorte que a porta já estava fechada outra vez. A aldraba de bronze tornou a chamar a mulher da limpeza, mas a mulher da limpeza não está. Deu a volta e saiu com o balde e a vassoura por outra porta, a das decisões, que é raro ser usada, mas quando é. Agora sim, agora pode-se compreender o porquê da cara de caso com que a mulher da limpeza havia estado a olhar. Foi esse o preciso momento em que ela resolveu ir atrás do homem quando ele se dirigisse ao porto, a tomar conta do barco. Pensou ela que já bastava de uma vida a limpar e a lavar palácios, que tinha chegado a hora de mudar de ofício, que lavar e limpar barcos é que era a sua vocação verdadeira, no mar, ao menos. A água nunca lhe faltaria. O homem nem sonha que, não tendo ainda sequer começado a recrutar os tripulantes, já leva atrás de si a futura encarregada das baldeações e outros asseios. Também é deste modo que o destino costuma comportar-se conosco. Já está mesmo atrás de nós. Já estendeu a mão para tocar-nos o ombro e nós ainda vamos a murmurar. Acabou-se, não há mais que ver, é tudo igual. Andando, o homem chegou ao porto, foi à doca, perguntou pelo capitão e, enquanto ele não chegava, deitou-se a adivinhar qual seria, de quantos barcos ali estavam, o que iria ser o seu. Grande, já se sabia que não. O cartão de visita do rei era muito claro neste ponto, por conseguinte, ficavam de fora os paquetes, os cargueiros e os navios de guerra. Tampouco poderia ser ele tão pequeno que resistisse mal às forças do vento e aos rigores do mar. O rei também havia sido categórico neste ponto. Que navegue bem e que seja seguro. Foram estas as suas formais palavras, assim implicitamente excluindo os botes, as faluas e os escaleres, os quais, sendo bons navegantes e seguros, conforme a condição de cada qual, não tinham nascido para sulcar os oceanos, que é onde se encontram as ilhas desconhecidas. Um pouco afastada dali, escondida por trás de uns bidões, a mulher da limpeza correu os olhos pelos barcos atracados. Para o meu gosto, aquele, pensou. Porém, a sua opinião não contava, nem sequer havia sido contratada. Vamos ouvir antes o que dirá o capitão do porto. O capitão veio, leu o cartão, mirou o homem de alto a baixo e fez a pergunta que o rei se tinha esquecido de fazer.
Sabes navegar? Tens carta de navegação? A que o homem respondeu: aprenderei no mar. O capitão disse: não te aconselharia. Capitão sou eu e não me atrevo com qualquer barco. Dá-me então um com que possa atrever-me eu. Não um desses, não. Dá-me antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim. Essa linguagem é de marinheiro, mas tu não és marinheiro. Se tenho a linguagem, é como se o fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei e depois perguntou: poderás dizer-me para que queres o barco? Para ir à procura da ilha desconhecida. Já não há ilhas desconhecidas. O mesmo me disse o rei. O que ele sabe de ilhas aprendeu comigo. É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas. Homem da terra sou eu e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcarmos nelas. Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém tenha desembarcado. Sabê-lo-ei quando lá chegar. Se chegares. Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho, mas, se tal me viesse a acontecer, deverias escrever nos anais do porto que o ponto a que cheguei foi esse. Queres dizer que chegar sempre se chega? Não seria quem és se não o soubesse já. O capitão do porto disse: vou dar-te a embarcação que te convém. Qual é ela? É um barco com muita experiência, ainda do tempo em que toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas. Qual é ele? Julgo até que encontrou algumas. Qual? Aquele. Assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de trás dos bidões e gritou: é o meu barco, é o meu barco. Há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de propriedade, a todos os títulos abusiva. O barco era aquele de que ela tinha gostado, simplesmente. Parece uma caravela, disse o homem. Mais ou menos, concordou o capitão. No princípio era uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado, mas continua a ser uma caravela. Sim, no conjunto conserva o antigo ar, e tem mastros e velas. Quando se vai procurar ilhas desconhecidas, é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve. Para mim, não quero outro. Quem és tu? Perguntou o homem. Não te lembras de mim? Não tenho ideia. Sou a mulher da limpeza. Qual limpeza? A do palácio do rei, a que abria a porta das petições. Não havia outra. E por que não estás tu no palácio do rei a limpar e a abrir portas? Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas. E porque de hoje em diante só limparei barcos. Então estás decidida a ir comigo procurar a ilha desconhecida. Saí do palácio pela porta das decisões. Sendo assim, vai para a caravela, vê como está aquilo, depois do tempo que passou deve precisar de uma boa lavagem. E tem cuidado com as gaivotas, que não são de fiar. Não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro? Tu dissestes que era teu. Desculpa, foi só porque gostei dele. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. O capitão do porto interrompeu a conversa. Tenho de entregar as chaves ao dono do barco, a um ou a outro. Resolvam-se. A mim tanto se me dá. Os barcos têm chave? Perguntou o homem. Para entrar, não. Mas lá estão as arrecadações e os paióis e a escrivaninha do comandante com o diário de bordo. Ela que se encarregue de tudo. Eu vou recrutar a tripulação, disse o homem, e afastou-se. A mulher da limpeza foi ao escritório do capitão para recolher as chaves. Depois entrou no barco. 2 coisas lhe valeram aí: a vassoura do palácio e a prevenção contra as gaivotas. Ainda não tinha acabado de atravessar a prancha que ligava a amurada ao cais e já as malvadas estavam a precipitar-se sobre ela, aos guinchos, furiosas, de goela aberta, como se ali mesmo a quisessem devorar. Não sabiam com quem se metiam. A mulher da limpeza pousou o balde, meteu as chaves no seio, firmou bem os pés na prancha e, redemoinhando a vassoura, como se fosse um espadão dos tempos antigos, fez debandar o bando assassino. Foi só quando entrou no barco que compreendeu a ira das gaivotas. Havia ninhos por toda parte, muitos deles abandonados, outros ainda com ovos, e uns poucos com gaivotinhos de bico aberto à espera da comida. Pois sim, mas o melhor é mudarem-se daqui. Um barco que vai procurar a ilha desconhecida não pode ter esse aspecto, como se fosse um galinheiro, disse.
Atirou para a água os ninhos vazios, quanto aos outros, deixou-os ficar, até ver. Depois arregaçou as mangas e pôs-se a lavar a coberta. Quando acabou a dura tarefa, foi abrir o paiol das velas e procedeu a um exame minucioso do estado das costuras. Depois de tanto tempo sem irem ao mar e sem terem de suportar os esticões saudáveis do vento. As velas são os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam. Mas, e isso mesmo sucede aos músculos, se não se lhes dá uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem nervo. E as costuras são como os nervos das velas, pensou a mulher da limpeza, contente por estar a aprender tão depressa a arte da marinharia. Achou esgarçadas algumas bainhas, mas contentou-se a assinalá-las, uma vez que para este trabalho não podiam servir a linha e a agulha com que passajava as peúgas dos pajens antigamente, quer dizer, ainda ontem. Quanto aos paióis, viu logo que estavam vazios, que o de pólvora estivesse desnudido, salvo uns pozinhos negros no fundo, que primeiro mais lhe pareceram caganitas de rato, não lhe importou nada. De fato, não está escrito em nenhuma lei, pelo menos até onde a sabedoria de uma mulher da limpeza é capaz de alcançar, que ir em busca de uma ilha desconhecida tenha de ser forçosamente uma empresa de guerra. Já atalou, e muito, a falta absoluta de munições de boca no paiol respectivo, não por si própria, que estava mais do que acostumada ao mau passadio do palácio, mas por causa do homem a quem deram este barco. Não tarda que o sol se ponha, e ele a aparecer-me aí, a clamar que tem fome, que é o dito de todos os homens, mal entram em casa, como se só eles é que tivessem estômago e sofressem da necessidade de o encher. E se já traz marinheiros para a tripulação, que são uns ogres a comer, então é que não sei como nós iremos governar, disse a mulher da limpeza. Não valia a pena ter se preocupado tanto. O sol havia acabado de sumir-se no oceano, quando o homem que tinha um barco surgiu no extremo do cais. Trazia um embrulho na mão, porém vinha sozinho e cabisbaixo. A mulher da limpeza foi esperá-lo à prancha, mas antes que ela abrisse a boca para se inteirar de como lhe tinha ocorrido o resto do dia, ele disse: está descansada, trago aqui comida para os dois. E os marinheiros? Perguntou ela. Não veio nenhum, como podes ver. Mas deixastes apalavrados, ao menos? Tornou ela a perguntar. Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso. E tu, que lhe respondeste? Que o mar é sempre tenebroso. E não lhe falaste da ilha desconhecida? Como poderia falar-lhes eu de uma ilha desconhecida, se não a conheço? Mas tens a certeza de que ela existe, tanto como a de ser tenebroso o mar. Neste momento, visto daqui, com aquela água cor de jade e o céu como um incêndio de tenebroso, não lhe encontro nada. É uma ilusão tua. Também as ilhas, às vezes, parece que flutuam sobre as águas. E não é verdade. Que pensas fazer se te falta tripulação? Ainda não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca e tu... E eu... Tens com certeza um mestre, um ofício, uma profissão, como agora se diz? Tenho. Tive. Terei, se for preciso. Mas quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou eu quando nela estiver. Não o sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia sentar-me ao pé de mim, a ver-me passejar as peúgas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo homem é uma ilha. E eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós. Se não saímos de nós próprios, queres tu dizer, não é a mesma coisa. O incêndio do céu ia esmorecendo. A água arroxeou-se de repente. Agora nem a mulher da limpeza duvidaria de que o mar é mesmo tenebroso, pelo menos a certas horas. Disse o homem: deixemos as filosofias para o filósofo do rei, que para isso é que lhe pagam.
Agora vamos nós comer. Mas a mulher não esteve de acordo. Primeiro tens de ver o teu barco, só o conheces por fora. Que tal o encontraste? Há algumas bainhas de velas que estão a precisar de reforço. Desceste ao porão, encontraste água aberta. No fundo vê-se alguma de mistura com o lastro, mas isso parece que é próprio. Faz bem ao barco. Como foi que aprendeste essas coisas? Assim como tu quando disseste ao capitão do porto que aprenderias a navegar no mar. Ainda não estamos no mar, mas já estamos na água. Sempre tive a ideia de que para a navegação só há dois mestres verdadeiros. Um que é o mar, o outro que é o barco. E o céu. Está a esquecer-te do céu? Sim, claro, o céu. Os ventos, as nuvens, o céu? Sim, o céu. Em menos de um quarto de hora, tinham acabado a volta pelo barco. Uma caravela mesmo transformada não dá para grandes passeios. É bonita, disse o homem, mas se eu não conseguir arranjar tripulantes suficientes para a manobra, terei de dizer ao rei que já não a quero. A primeira contrariedade foi estar à espera do rei 3 dias e não desistir. Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos arranjaremos os dois. Está doida? 2 pessoas sozinhas não seriam capazes de governar um barco desses? Eu teria de estar sempre ao leme e tu nem vale a pena estar a explicar-te. É uma loucura. Depois veremos agora, mas vamos comer. Subiram para o castelo, depois veremos, agora vamos comer. Subiram para o castelo de popa, o homem ainda a protestar contra o que chamara loucura, e ali a mulher da limpeza abriu o farnel que ele tinha trazido. Um pão, queijo duro de cabra, azeitonas, uma garrafa de vinho. A lua já estava a meio palmo sobre o mar. As sombras da verga e do mastro grande vieram deitar-lhe os pés. É realmente bonita a nossa caravela, disse a mulher, e emendou logo. A tua caravela. Desconfio que não será por muito tempo. Navegues ou não navegues com ela, é tua. Deu-te o rei. Pedi-lhe para ir procurar uma ilha desconhecida, mas essas coisas não se fazem do pé para a mão. Levam o teu tempo. Já o meu avô dizia que quem vai ao mar havia-se com terra, havia-se em terra, e mais não era ele marinheiro. Sem tripulantes não podemos navegar, já o tinhas dito. E há que abastecer o barco das 1000 coisas necessárias a uma viagem como esta, que não se sabe aonde nos levará. Evidentemente, e depois teremos de esperar que seja a boa estação e sair com a boa maré, e vir gente ao cais e desejar-nos boa viagem. Estás a rir de mim. Nunca me riria de quem me fez sair pela porta das decisões. Desculpa-me, e não tornarei a passar por ela, suceda o que suceder. O luar iluminava em cheio a cara da mulher da limpeza. É bonita, realmente é bonita, pensou o homem, que desta vez não estava a referir-se à caravela. A mulher essa não pensou nada. Devia ter pensado tudo durante aqueles 3 dias, quando entreabria de vez em quando a porta para ver se aquele ainda continuava lá fora à espera. Não sobrou migalha de pão ou de queijo, nem gota de vinho, ou caroços das azeitonas. Foram atirados para a água. O chão está tão limpo como ficara quando a mulher da limpeza lhe passou por cima o último esfregão. A sereia de um paquete que saía para o mar soltou um ronco potente, como deviam ter sido os do Leviatã, e a mulher disse: quando for a nossa vez, faremos menos barulho. Apesar de estarem no interior da doca, a água ondulou um pouco a passagem do paquete e o homem disse: mas balançaremos muito mais. Riram os dois, depois ficaram calados. Passado um bocado, um deles opinou que o melhor seria irem dormir. Essa é a página 48. O conto vai até a página 62. Eu recomendo a todos vocês lerem o conto da Ilha Desconhecida até o fim. Aonde está a Ilha Desconhecida?